Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa do senhor presidente, Raimundinho, e assim cumprimento os demais colegas e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, a minha fala também tem 3 pontos principais, e eu vou começar por um esclarecimento, né, que a gente já, principalmente eu e outros colegas, a gente comentou e também fizemos uma representação junto ao Ministério Público, além de populares, em relação o fato do prefeito Lindbergh ter furado a fila e tomado a vacina, né? Então, acho importante esclarecer, aproveitar a oportunidade de esclarecer como é que anda, quais são os passos. Nem toda a população acompanha, né, os meios de comunicação. Então, vou ler uma nota aqui do Diário do Nordeste, do dia 10, né, para esclarecer como é que andam os fatos. O Ministério Público do Estado do Ceará, NPCE, pediu a condenação do prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Lindbergh Martins, e da secretária da Saúde da cidade, Joíla Carneiro, por furar a fila de vacinação contra o Covid-19. E aí segue os esclarecimentos, além da punição pela prática de improbidade administrativa e a decretação de indisponibilidade de bens, a solicitação inclui multas no valor de 140 mil ao prefeito e 54 mil à secretária. A ação civil pública, por meio da Promotoria da Justiça de Jijoca de Jericoacoara, foi ingressada no dia 9, conforme o órgão do Ministério Público, né? Segundo o órgão, o prefeito foi o segundo jijoquense a ser vacinado, mesmo sem fazer parte do grupo prioritário. E aí segue, né, os esclarecimentos, de acordo com a promotora de justiça, que é a doutora Lígia Oliveira, que atualmente responde pela Promotoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara. Os dois, ao tomarem vacina antes das pessoas que fazem parte do grupo prioritário, usaram suas funções públicas para obter vantagem devida, afrontando a impessoalidade, a moralidade e o que configura como probidade administrativa. Na ação pública, civil pública, o Ministério Público do Ceará ressalta, ainda que dentre as medidas aplicáveis, os agentes públicos autores de atos de improbidade está a decretação de indisponibilidade de bens, o que está previsto no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Só para esclarecer a população como é que anda a situação, as pessoas têm direito de saber que foi um ato errado, que não se pode fazer, e que, primeiro, um gestor público precisa cuidar da população antes dos seus interesses próprios, principalmente quando esse interesse está infringindo a lei, né? Então, é uma forma de esclarecer a população. Algumas pessoas se baseiam só pelo acha, né? Mas aqui a gente tanto que foi denunciado não só pelos vereadores, mas vários populares, e a promotora, muito boa, realmente acatou e agora está pela justiça, né? Então, é um esclarecimento para a população, para saber como é que anda a situação. Bom, a minha outra fala é a respeito, né, dessa situação de pandemia, que tem tudo a ver, né? Se a vacina é a única, no momento, remédio que a gente tem, é preciso ter, né, cada vez mais agilidade na vacinação e atender, né, os grupos prioritários com a maior agilidade possível, e para isso é preciso se ter as vacinas, né, que depende também dos outros governos, mas a logística, depois que está aqui, depende muito também do município. Enfim, outra preocupação que eu tenho é a respeito, que a gente vem desde o ano passado, nós temos a preocupação em relação à questão econômica, né? Até o vereador que me antecedeu já colocou a questão das dificuldades econômicas que as pessoas enfrentam nesse período, devido a ter que parar, né? Ou diminui o fluxo também, né? De turismo, também as restrições dos horários de funcionamento, enfim. Então, para as pessoas que têm esse trabalho que é diretamente prejudicado,
é importante, né, que se tenha um plano emergencial de ajuda para essas famílias, né? Então, para essas pessoas. E como é que a prefeitura, como é que os órgãos, a Secretaria de Assistência, enfim, todos os órgãos, eu acho que tem que estar reunidos e unidos e ver o que é que pode se fazer para minimizar esses problemas em relação à questão econômica dessas famílias, dessas pessoas, né? Eu concordo que os decretos são necessários, as restrições são necessárias, mas é preciso também ter um plano emergencial para que as pessoas não passem as maiores dificuldades, ou pelo menos minimize essas dificuldades, né? Então, eu acredito que os planos já devem ter sido pensados, porque a gente sabe que essa pandemia não vai acabar aqui no próximo mês, né? Aqui nos próximos 15 dias, ela se estende, ela já está completando um ano, e a tendência é aumentar, tem mais alguns meses, e as nossas famílias sofrem muito com isso, especialmente as famílias que não têm uma renda fixa, não é funcionário público, enfim. É uma preocupação, né? Então, o que se está sendo feito emergencialmente para atender esses casos, principalmente a tendência é piorar, né? A outra ponto que eu gostaria de falar é a respeito dos alagamentos, né, da nossa cidade, quando chove muito. Nós temos recentemente uma obra que custou ali na Rua Minas Gerais, custou quase R$900 mil, né? Tem outros pontos também que não é só lá que acontecem os alagamentos, e a nossa cidade fica numa situação bem difícil, os moradores com muita dificuldade, até quem passa também, e eu gostaria que a Secretaria de Infraestrutura visse também essa questão dos bueiros, né? Como é que está, se estão limpos, a passagem da água, se está livre, apesar de já estar muito limitado em relação aos espaços, né? Mas essa questão da limpeza dos bueiros, pelo menos para o escoamento da água ser um pouco mais facilitado, eu acredito que é necessário ser visto, além de rever o plano daquela rua, que apesar de ter sido gasto tanto, eu não, pelas fotos que eu vi dos vídeos que me mandaram, me parece que não foi resolvido o problema do alagamento ali, além de outros pontos que a gente já tem que pensar o que fazer para resolver esse problema, porque a nossa cidade, por falta de fiscalização em relação às construções, acontece muito a ocupação em locais que não deveria, e aí a tendência é só piorar a questão das águas, das chuvas, né? E as minhas palavras é basicamente isso. Eu gostaria de dizer que também estou apresentando 2 requerimentos nessa sessão. Um é sobre a reforma do ginásio, ali de frente à prefeitura, que está numa situação realmente muito difícil, necessária realmente uma grande reforma. E a outra é um pedido de uma pavimentação na rua Campo Grande. Então, desde já peço que os colegas apoiem esses 2 pedidos, né, que é da população, e agradeço a oportunidade todos, e finalizar que a minha solidariedade também para a família do André, né, foi um caso triste, uma violência sem fundamento, né, nenhuma violência tem fundamento, mas assim que choca a gente saber que um ser humano, uma pessoa, um trabalhador, uma pessoa boa, né, e sofrer e ter um fim assim tão trágico. Então, meus sentimentos também à família, e por hoje é só, meu muito obrigada, e que a gente tenha uma manhã de trabalhos bem produtivos.